A gente tem um quadro aqui, Messias, que a gente faz ele em todas as conversas, que a gente chama de Momento 3Es, que a gente fala de 3 livros, tá? Um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. É uma obra para esquecer. Ou se você quiser falar um autor, também pode falar um autor, tá? Qual que é esse livro para você, que você enaltece, que você fala, esse é o livro, assim, tipo, todo mundo deveria ler? Gente, esse aqui tá até separadinho aqui, ó. Os Jacobinos Negros. Que tá aparecendo aqui para mim por causa da luz, qual que é? Tá, se chama Os Jacobinos Negros. Maravilhoso. De C.L.R. James. O C.L. James, assim, é um outro livro que entra naquela discussão do início sobre a demora para ser publicado em português. É um livro que foi publicado originalmente no finalzinho dos anos de 1930, assim, e a gente pode fazer o recorte que é na mesma época em que as ideias do nazifascismo estavam tomando conta de toda a Europa. E aí o James, que é natural de Trinidad e Tobago, nasceu quando Trinidad ainda era uma colônia da Inglaterra, escreve esse livro que fala da revolução no Haiti, quando nem era chamado de Haiti ainda. Para quem não sabe, assim, primeiro aquela ilha foi colonizada por espanhóis, que batizaram ela de Hispaniola. Aí depois rolou um conflito com os franceses, e os franceses ganharam o poder da ilha, pareciam ser um pouco mais criativos na hora de batizar um lugar, e chamaram de Colônia Francesa das Índias Ocidentais de São Domingos. Nossa Senhora. Permaneceu por mais de 300 anos sob domínio de França, até que, inclusive, a gente tem registros, né, de que a primeira vez que escravizados africanos atravessaram o Atlântico e vieram para a América foi saindo de África, do continente, para a ilha de São Domingos. Né? Até mesmo foi a participação de um cara que entra na história aí como um promotor dessa engenharia maldita, que era o padre Bartolomeu de Las Casas. Ele convenceu o rei Carlos V, que era o rei da Espanha ainda na época, a substituir a mão de obra nativa. Porque que aconteceu? Os espanhóis, eles passaram o cerol na população nativa. Assim, a gente tem registros que nos 15 primeiros anos de colonização espanhola, a população nativa, que era de aproximadamente 1 milhão de pessoas, foi reduzida para menos de 60 mil. Nossa. Aí o padre Bartolomeu foi lá na ilha, viu o que estava acontecendo, se sentiu muito sensibilizado pelos indígenas, pelos nativos, e aí convenceu o rei a substituir a mão de obra nativa pela mão de obra de africanos escravizados. E aí a gente tem, né, bem emblemático também na história da humanidade, ver o rei representando o Estado e um padre representando a igreja como os promotores desse comércio maldito, né, que foi a escravidão. E aí esse livro trata, o subtítulo dele é Toussaint Louverture e a Revolução de São Domingos. O Toussaint foi um escravizado até os 45 anos, quando a Revolução começa em 1791. Se vocês lembrarem, é tipo 2 anos depois da Revolução Francesa estourar em Paris, né? Com rei sendo decapitado, aquela coisa maravilhosa, assim. Uma pena que a monarquia do Brasil não conheceu a guilhotina. Por isso que continua apostando besteira. Aí, o Toussaint, junto com outros escravizados também, em 1791, agosto daquele ano, né, a noite que ficou conhecida como Noite das Fogueiras, onde, depois de uma cerimônia voodoo, aqueles até então escravizados desceram um morro com tocha nas mãos e na boca uma canção em voodoo que dizia: juramos derrotar os brancos e tudo que representam, que morramos se falhar na nossa promessa. Aí naquela primeira noite, para vocês terem uma ideia, eles botaram fogo em mais de 1000 fazendas de senhores de escravos. Em muitas daquelas fogueiras que foram acesas, tinha um ou outro senhor de escravo ali ajudando a lenha a pegar fogo. E acabou, foi um medo generalizado que acabou se espalhando por toda a América
que ficou conhecido como haitianização ou também medo negro, que assim, eram os senhores de escravos aqui no Brasil com medo de que os seus escravizados soubessem o que tinha acontecido lá no Haiti, né? Que depois da Revolução passa a se chamar Haiti e é o primeiro estado de homens negros livres fora do continente africano. E você tinha me perguntado no início sobre heróis e, assim, é importante dizer, né? Porque esse medo não era infundado dos senhores de escravos. Inclusive, tomou conhecimento de várias pessoas aqui. Tem registros no começo do século XVIII de escravizados e alforriados andando no Rio de Janeiro com medalhas com o rosto de Dessalines. Dessalines foi o primeiro presidente foi o imperador, na verdade, né, do Haiti após a Revolução. E teve uma figura emblemática, né, principalmente para a história de Pernambuco e para a história do Brasil também, que é o Agostinho do Nascimento. Já ouviu falar sobre ele, Custódio? Não, ainda não. Cara, que prazer essa oportunidade de poder te apresentar Agostinho. Por favor. A gente tem o registro dele em 1845. Ele é preso em Recife, junto com a sua esposa e aproximadamente 6 seguidores. Qual era a acusação de Agostinho? A acusação que ele recebia, né? De estar ensinando escravizados e alforriados a ler e a escrever. Nossa, que por incrível que pareça, na história do Brasil, era crime. Sabe? Não só a questão que a gente falou da capoeira, né? Da vadiagem. Pois é. Ensinar pessoas negras a alfabetizar. Vem muito lá de trás, né? Tipo... Aí tu me pergunta, sabe, Custódio, e por que não mais autores negros? Né? Assim, a gente tem as há menos de 200 anos atrás, né? há menos de 200 anos atrás, era crime a gente alfabetizar negros. É isso, e é muito pouco. E Agostinho foi preso sob essa acusação, o que me faz lembrar de uma música, né? Vou aprender a ler para ensinar os meus camaradas. Exato. Muito gostosinha essa música, inclusive. Muito bom. Aí Agostinho é preso sob essa acusação e com ele é encontrado um caderno que o título era ABC do Haiti, que contava em verso de A a Z a saga dos revolucionários haitianos. Agora, outra coisa que é bastante emblemática assim, nessa história é que a esposa de Agostinho, presa junto com ele, é interrogada pelas autoridades e diz que aquele livro foi um homem muito bonito que apareceu na casa dela e entregou aquele livro para ela. E aí ela deu para o marido. E o Agostinho, por sua vez, quando interrogado sobre quem foi que tinha ensinado ele a ler e a escrever, ele disse que foi Jesus em um sonho que apareceu para ele, alfabetizou ele no sonho e deu a missão para que ele ensinasse seus irmãos. Mais uma vez, menção a vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Não sei se foi migué ou não, sei que Agostinho começa a alfabetizar a galera lá em Recife e na ocasião da sua prisão ele tinha mais de 300 seguidores e as autoridades acreditavam que Agostinho estava planejando uma insurreição em Recife para acabar com a escravidão. O que a gente sabe é que após a sua prisão, Agostinho, sua esposa e seus companheiros presos junto com ele, todos eles desapareceram. O que, tragicamente, a história acaba se repetindo quase 200 anos depois, né? A gente precisa lembrar, a gente está aqui, abril de 2023, há 10 anos, Amarildo da Silva entrava numa UPP no Rio de Janeiro e também desaparecia. Até hoje, 10 anos depois, a mulher do Amarildo e seus filhos não tiveram o direito de enterrar os restos mortais de Amarildo, sabe? E aí você vê 200 anos aproximadamente entre Agostinho e Amarildo, mas ambos entraram em prédios do Estado e desapareceram, né? Eu conto um pouquinho também dessa história no vídeo lá no canal desse livro aqui, Os Jacobinos Negros, e com certeza eu deixo a recomendação para vocês aí. Tá ótimo, está dada.